gente vai conversar com a nossa equipe de Brasília também e ouvir aqui alguns trechos, Joel, do que foi dito pelo presidente Lula hoje um pouquinho mais cedo, naquela entrevista, né, coletiva de todas as terças, né, que é transmitida pelas redes sociais do governo. Lula falou sobre uma escolha que vai cair no colo dele muito em breve, que é a do próximo Procurador-Geral da República, né? O mandato de Augusto Aras acaba agora em setembro e até agora o Planalto não deu pistas de quem vai assumir esse cargo. O que Lula disse é que o próximo indicado vai ser alguém que não faça denúncias falsas, que as pessoas estão preocupadas, mas a escolha será feita no momento certo. O presidente citou a Operação Lava Jato, né, na qual ele foi preso, depois as investigações foram canceladas, os processos, aliás, foram cancelados, e disse que perdeu parte da confiança no Ministério Público depois de tudo isso. E por esse motivo vai escolher o sucessor de Aras, abre aspas, com mais critério para não cometer nenhum erro. As pessoas já estão preocupadas com a sucessão do Procurador-Geral da República, já estão preocupadas com outro membro da Suprema Corte. Essa é uma coisa que é uma naturalidade. Ninguém neste país. É o João Pedro Melo mesmo, né? Ninguém tem mais experiência de escolher procurador do que eu, porque já escolhi 3. Eu vou escolher no momento certo, na hora certa. Eu vou conversar com muita gente, vou ouvir muita gente, sabe? Tá bom. Vou atrás de informações de pessoas que eu penso, sabe? Vou discutir se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco. Tudo isso é um problema meu. Eu vou escolher a pessoa que eu achar que é a melhor para os interesses do Brasil. Se der errado, paciência. Mas eu vou tentar escolher o melhor. Eu sempre tive o mais profundo respeito pelo Ministério Público. Era uma das instituições que eu idolatrava nesse país. Depois dessa quadrilha que o Dallagnol montou, eu perdi muita confiança. Eles fizeram a sociedade brasileira refém durante muito tempo. Então, obviamente, que eu vou escolher com mais critério, com mais pente fino, para não cometer um erro. Eu não quero escolher alguém que seja amigo do Lula. Eu quero escolher alguém que seja amigo desse país. Alguém que goste do Brasil. Alguém que não faça denúncia falsa. Bom, nesse mesmo programa, Lula comentou também a polêmica, né, envolvendo a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Ela chegou a dizer publicamente, acho que o ouvinte vai se lembrar, que não tinha nenhuma mudança à vista na presidência do IBGE, que é um órgão subordinado à pasta que ela comanda. Horas depois, o ministro da Comunicação, Paulo Pimenta, anunciou o economista Márcio Postman para o cargo. A ministra, na sequência, conversou com jornalistas, colocou panos quentes no assunto e declarou que acataria a indicação de Lula. Ontem, inclusive, Tebet e o Márcio Postman fizeram uma primeira reunião em São Paulo para discutir a agenda de trabalho do IBGE. O presidente Lula defendeu o economista e negou que tenha atropelado a ministra. Márcio Postman é um dos grandes intelectuais desse país. É um rapaz extremamente preparado. Eu escolhi ele porque eu confio na capacidade intelectual dele. Ele é um pesquisador exímio. A Simone Tebet sabe que o Márcio Postman é o meu escolhido há muito tempo atrás e com toda clareza ela ponderou que era importante terminar o censo, fez o censo, terminou o censo. Agora o Márcio Postman vai tomar posse como, sabe, presidente, como diretor do IBGE. É só isso. A Simone é uma das coisas boas que aconteceu no meu governo. Ela é de muita qualidade, de muita seriedade e de muito compromisso com esse país. Tentaram até inventar briga, porque o Lula passou por cima da Simone, o Lula atropelou. Primeiro, o presidente nunca atropela. O presidente faz o que tem que fazer. Mas eu não atropelaria porque não é o meu jeito de fazer política. Bom, vamos lá para Brasília para ver como é que essa entrevista repercutiu. Quem está com a gente aqui é o João Pedro Melo. Tudo bem, João? Boa tarde para você. Oi, João, bem-vindo. Oi, Ana Joel, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. A gente teve muitas repercussões, né, a respeito dessa entrevista do presidente Lula, né, o famoso conversa com o presidente, e principalmente com relação a essa questão de Augusto Aras. Nos bastidores aqui do Congresso Nacional, até do Palácio do Planalto, algumas pessoas avaliam que Aras está meio que fazendo hélio, correndo atrás do tempo perdido, isso para tentar garantir uma futura indicação, uma indicação para se manter no cargo de Procurador-Geral da República. Essa questão vem diante das decisões que foram tomadas recentemente, principalmente diante dos atos do dia 8
de janeiro, né, ou seja, a repercussão desses atos, mas também, principalmente, diante das últimas reuniões que tem tido Augusto Aras. A tentativa é exatamente essa, de se manter no cargo de procurador-geral. Só que a gente viu hoje, nessa entrevista que o presidente Lula deu, que há uma série de indícios de que ele pode não ficar. A primeira é de que Lula disse que não vai seguir ali o que diz o Ministério Público, ou seja, não vai seguir nenhum tipo de lista tríplice para indicar o próximo procurador-geral da República. Disse também o seguinte, que ele tem muita experiência para indicar procuradores, já que esse vai ser o terceiro que ele vai, de fato, indicar a respeito desse caso. Então, é uma questão que repercute aqui na capital do país e todo mundo, claro, já especula quais seriam os nomes que podem ser indicados pelo presidente da República para essa chefia, né, do Ministério Público Federal. Sobre essa outra questão, né, que é a questão do economista Márcio Postman, todo mundo também avaliou aqui nos bastidores do Congresso Nacional de que Simone Tebet de fato sabia e que acabou dando ali uma espécie de desencontro com a informação que foi dada pelo presidente da República. E aí Lula, para colocar ali o pingo nos is, para de fato dizer o que estava sendo feito, fez essa declaração hoje, meio que dizendo que Simone Tebet sabia o que estava acontecendo e, portanto, ela tinha conhecimento de que Postman iria assumir o IBGE desde o início da gestão de Lula. E que, o que Lula destacou também nessa entrevista, de que Simone Tebet pediu para que ele mantivesse a atual presidência do IBGE até o fim do censo. Então, por isso, foi discutido entre os dois e foi acordado também entre os dois de que Postman vai tomar posse só depois do dia 7 de agosto, ou seja, depois da divulgação do censo indígena. Essa é a informação que foi dada pelo presidente da República e é também o que confirmam os bastidores do Palácio do Planalto, fontes que a gente ouviu aqui, claro, na capital do país. Ainda nessa mesma entrevista, Lula falou de uma outra questão, o Ministério do Turismo, né? Ele vem falando que há uma expectativa de que o novo ministro, Celso Sabino, indique ou coloque para funcionar, em funcionamento, um programa que vai baratear o preço das passagens aéreas. Ele diz que isso é fundamental para incentivar a viagem de aposentados e também da população mais vulnerável do país. Lula diz que quer passagens, sim, mais baratas para que todo mundo possa viajar e conhecer o país de norte a sul. Ele destacou ainda um outro ponto, que fora do Brasil, né, ou seja, internacionalmente, o país só tem propaganda negativa. Fala-se sobre violência, entre outras questões, e que o momento é de se fazer propaganda positiva, dizer que o país tem democracia, que tem questões bonitas e que deve-se incentivar também a visita de estrangeiros aqui ao nosso Brasil. Essas foram as falas, então, do presidente Lula nessa entrevista de hoje, entrevista do Conversa com o Presidente. Isso aí, que a gente internamente apelidou carinhosamente de Lula Live, né? Toda terça-feira. Agora falando com o microfone aberto intencionalmente, né? Eu falei um pouquinho por cima aqui da fala do presidente também, para confirmar que era o João que estava com a gente aqui na escuta. Grande João. Essa semana, não é, João, que o novo ministro do Turismo vai tomar posse já, né? Exatamente, a tendência é de que seja nessa semana, isso foi o que disse o presidente Lula, e logo depois da posse já deve ter esse evento de lançamento desse programa, viu? O Lula destacou esse ponto hoje na entrevista, que essa posse deve acontecer até a quinta-feira, ou seja, na sexta a gente deve ter o anúncio desse novo programa. Ele já falou que é uma coisa rápida, que já está sendo tratada nos bastidores e que, portanto, deve ser divulgada também até o fim dessa semana. Mas aí deve ser alguma coisa que vai caber para o turismo, então? Vai sair da pasta de portos e aeroportos? Ou será que deve ser alguma coisa conjunta, essa questão aí das passagens aéreas? Porque o anúncio tinha sido feito, lembra? Pelo ministro Márcio França, né? O programa de barateamento das passagens aéreas. Não barateamento, né? Esse programa para passagens promocionais. Coube até uma reprimenda. Pode ser exatamente isso que disse o Joel, uma reprimenda mesmo com relação ao que foi feito anteriormente. E o detalhe interessante é que naquela época, se a gente lembrar, quando o Márcio França falou sobre esse programa, Lula disse que ninguém tinha autonomia para falar antes de esses programas passarem pela Casa Civil e até mesmo pelo gabinete dele, né? Então, é um ponto a se pensar, exatamente pode ser um ponto de um programa que vai ser aproveitado, mas que vai sair do portos e aeroportos e vai para as mãos do turismo. Claro que tudo isso a gente vai ter que esperar para ver, né, como é que vai ficar o esqueleto desse programa, mas a tendência é de que essa divulgação ocorra até sexta-feira. Ô João, com a troca do ministro aí, o Centrão tinha como ideia tirar o Freixo também da Embratur. Você sabe me dizer como é que vai permanecer a Embratur daqui para frente, se o Freixo continua ou se alguma possível mudança pode acontecer? Olha, até o momento, Joel, não há nenhuma expectativa de mudança na Embratur, viu? Isso
Foi uma questão que a gente também foi perguntar para fontes ligadas aí a esses órgãos do turismo. Por enquanto não tem nenhuma troca prevista, né, nessa questão, e há também ali uma atividade do Centrão por outros ministérios, Ministério do Esporte, entre outras questões. O fato é que a gente está pensando, né, a respeito dessa questão, principalmente com relação ao que pode ser feito. O presidente destacou que essa negociação com o Centrão não existe, que esse bloco, ele de fato não existe e que ele vai conversar exclusivamente com um partido de cada vez. Falou que essa conversa já começou no semestre passado e que agora ela vai continuar ao longo desse próximo semestre, ou seja, ao longo desse período aí do Congresso Nacional de atividade, exatamente para se formar uma base coesa. Então, por enquanto, a questão é exclusivamente política, ou seja, dentro do Congresso Nacional. Mas, claro que a gente já sabe que o Centrão não está contente só com os cargos que já tem e quer sempre abocanhar um pouco mais. Então, a gente falou de Ministério do Esporte, já falamos sobre Funasa por aqui e também a expectativa de que eles queiram, quem sabe, a Embratur. Mas, por enquanto, o Lula diz que não há mudanças previstas nessa área. Mas algumas mudanças vão acontecer. O presidente falou sobre isso hoje também, né? Dia em que as atividades do Congresso Nacional voltam. E aí volta também todo o foco para a pauta econômica que está lá na mão de deputados e senadores, né? E o presidente falou isso daqui. Eu estou convencido pelas conversas que eu tenho tido, inclusive com o presidente Lira e com o presidente Pacheco do Senado e da Câmara, de que as coisas vão ser votadas naturalmente de acordo com o tempo do Congresso Nacional. Não é de acordo com o meu tempo, é de acordo com o tempo dele. E a gente vai construir aquilo que o povo brasileiro precisa. Nós vamos fazer as coisas corretas e por isso eu tenho certeza que o Congresso Nacional vai aprovar as coisas que nós mandarmos para lá, dentro daquilo que eles compreendem que seja certo ou errado. Tenho consciência que eu tenho que, agora que voltaram de férias, chamar os partidos outra vez para conversar e tentar estabelecer uma definição daquilo que eu quero propor aos partidos. Eu vou ver, eu vou conversar com os partidos e aí eu vou fazer as mudanças que eu tenho que fazer. É isso. É isso. Ô João, obrigado, viu, queridão? Imagina, pessoal, estamos aqui para isso, precisando só chamar. Valeu, um abração, João. fica Obrigada. com Deus aí. Um abração, até mais. Boa terça-feira.